Ok, podemos começar. Então, já está aqui muita malta, está a malta sempre a entrar, mas vamos começando, para isto também não atrasar muito. Bem dispostos, vão-me dando feedback a isto, é um ato um bocadinho solitário, não é? Estou aqui a falar sozinha, sei que está muita gente desse lado, mas vão-me dando o vosso feedback. Já vi aí malta conhecida também pelo meio, olá, bem-vindos. Estou aqui a resistir, não é? Vamos lá, cheios de força, cheios de vontade de aprender. Estou muito contente por poder estar aqui convosco numa sexta-feira à tarde de sol, fechados em casa, mas felizes. Há aqui malta que está a dizer que não consegue ouvir. Quem consegue ouvir, por favor, que diga alguma coisa. Há um símbolozinho de som que vocês têm na plataforma. Pode estar desativado. Tenho que ver se está a funcionar direitinho ou não. Está bem? Pronto. Vamos lá começar então. Ia só pedir-vos um favor, eu queria muito que interagissem, ok? Que colocassem as vossas questões. Vou pedir que coloquem questões de acordo com o tema de que eu estou a falar e depois no fim falamos um bocadinho sobre tudo. Deixei aqui algum bocadinho de tempo para as questões mais gerais, porque senão vai ser muita confusão, está aqui muita gente, portanto vamos ter perguntas-respostas sobre aquilo que estivermos a falar no momento e depois no final questões mais abrangentes. Combinado? Vamos lá? Digam-me que sim, por favor. E vamos lá. Há aí malta que já me conhece. Quem não me conhece, eu vou fazer uma apresentação muito simples. O meu nome é Ana Maria Lima, eu sou responsável de conteúdo na W Content, que é uma empresa de publishing de performance. O que nós fazemos é conteúdo de qualidade e conteúdo que queremos e que está, felizmente, temos milhares de keywords e de palavras-chave bem posicionadas no Google, através de conteúdo que trabalhamos e conteúdo de muita qualidade. Podem ir ao nosso site, vejam lá alguns dos nossos projetos. Trabalhamos o mercado brasileiro muito nesta fase, com dois grandes projetos, o Eurodicas e o Eurodicas de Turismo. O Eurodicas é um site que ajuda brasileiros que querem emigrar para a Europa, e o Eurodicas de Turismo, como o próprio nome indica, brasileiros que querem visitar a Europa. Como devem imaginar, nenhum dos dois está muito bem para estes dias, mas estamos na luta, está a correr, estamos a conseguir ultrapassar esta crise com alguma facilidade. Depois, um projeto pessoal que gosto muito, visitem também o Alerta Trendy. Também trabalhamos SEO, trabalhamos conteúdo e SEO dentro do Alerta Trendy, aqui para o mercado português. Produto e experiência é o foco, mais uma vez. O objetivo é sempre aparecermos no Google, que é disso que vamos falar hoje. Continuam a dizer-me que o som não está grande coisa, não sei se toda a gente está com o mesmo problema ou não. Ok, pronto, parece que deve ser problema de lá de casa, não é? Esperamos que sim. Ok, pronto, vamos lá então. Aqui são algumas marcas em que eu já trabalhei. O Economist em particular nos últimos anos também, mais uma vez também na lógica de SEO, de conteúdo, de posicionamento no Google. E vamos ao que nos trouxe aqui. Vamos falar de SEO. É uma formação de base para iniciantes, portanto, para quem não percebe nada de SEO, nunca ouviu falar, ou pelo menos já ouviu falar, mas não percebe nada e, portanto, quer perceber um bocadinho mais. Quem quer criar um blog, uma loja online, um site de raiz, e antes de começar precisa de ter algumas bases para pelo menos saber o que é que vai ter que fazer. Eu preparei uma apresentação que aborda diferentes áreas do SEO. Não aprofundo nenhuma delas, claro que não temos tempo, mas pelo menos vocês ficam com uma ideia das diferentes vertentes do SEO, de que forma é que podem ser postas em prática, para que depois possam aprofundar e aprender um bocadinho mais sobre esta área. Aproveito para dizer que a FLEC tem cursos muito bons também neste sentido, não é esse o objetivo aqui, mas se quiserem aprofundar, pois sim, há muitos vídeos e muitas formações online. Basicamente, quando falamos de SEO,
não podemos deixar de, não podemos ignorar o Google, não é? Porque o Google é o sítio onde nós vamos, normalmente em primeiro lugar quando entramos na internet, portanto é a nossa porta de entrada para a internet, e portanto se é a porta de entrada, se é onde estamos, se é onde o nosso utilizador está, então é onde nós queremos estar também e portanto queremos que nos encontrem no Google com facilidade. E, portanto, SEO, quando falamos em SEO, Search Engine Optimization, falamos no processo de introdução de melhorias, portanto, otimização para os motores de busca, dentro e fora do nosso site. Isto é muito importante porque normalmente associamos o SEO muito só ao nosso site, é aquilo que podemos fazer dentro do nosso site, com o objetivo de ter maior visibilidade nos motores de busca. Portanto, vamos trabalhar basicamente para o Google, no que nos diz respeito. Claro que também podemos trabalhar para o Bing e demais, mas sabemos que a maioria das pessoas estão no Google e, portanto, é lá que nós queremos estar também. Porquê é que o SEO é tão importante? Porque nos traz visibilidade, porque se nós aparecemos nos resultados de pesquisa, então vamos ter publicidade quase gratuita, não é? Mas, acima de tudo, porque falamos de um tráfego de muita qualidade, um tráfego que, regra geral, converte muito mais e que converte muito mais do que qualquer outra fonte de tráfego, sejam as redes sociais, seja outra forma de comunicar no marketing digital, no que diz respeito à pesquisa, funciona sempre muito melhor. E porquê? Porque, se pensarmos bem, quando alguém vai fazer uma pesquisa no Google, quando alguém já lá está, já está à procura daquilo que supostamente nós temos para oferecer. E, portanto, se já está à procura, o caminho até à compra, o caminho até chegar até nós, é muito mais rápido, muito mais facilitado, muito mais. Porque efetivamente a pessoa quer, do que propriamente quando aparecemos numa rede social ou quando interrompemos uma pesquisa por informação ou num feed de redes sociais, por exemplo. Portanto, não interrompemos nada, aparecemos precisamente quando as pessoas estão à procura daquilo que temos para oferecer e, portanto, tem um valor muito superior quando falamos deste tipo de tráfego e por isso é que todos queremos aprender SEO e por isso é que todos queremos estar no Google, porque sabemos que é um tráfego de grande qualidade, interessado e que converte muito mais facilmente. Não podemos deixar de falar, por isso mesmo, no ZMOT, no Zero Moment of Truth. O processo tradicional de compra alterou nas últimas décadas, portanto nós tínhamos um estímulo para uma compra, depois tínhamos um primeiro momento da verdade, que era o momento em que íamos efetivamente comprá-lo, e depois um segundo momento de verdade em que experimentávamos esse mesmo produto. Neste momento surge o ZMOT, o Zero Moment of Truth, portanto um novo momento aqui entre o estímulo e a compra, que é o momento em que vamos pesquisar informação sobre o mesmo produto que vamos comprar. Antes de comprarmos, vamos pesquisar, vamos comparar, vamos ver reviews, e isso tem um peso muito importante na decisão de compra, como devem imaginar, e esse Zimoto ocorre com muita frequência no Google e, portanto, se ocorre lá, é lá que nós queremos estar também. Por outro lado, depois do segundo momento da verdade, second moment of truth, depois da nossa experiência de compra, hoje em dia vamos com muita facilidade ao Zmod transmitir a nossa opinião e demonstrar a nossa experiência, seja ela positiva ou negativa, com o produto. E mais uma vez, enquanto marketers, portanto, deste lado, é muito importante que estejamos sempre no Zimote e que tenhamos consciência de que ele é muito importante no momento de compra e no momento de decisão de compra, e é para isso que trabalhamos também no SEO. Antes de avançarmos para a parte prática e técnica do SEO, vamos tentar perceber então porque é que os motores de busca funcionam como funcionam, o que é que acontece e basicamente o que é que faz com que eles tentem entregar resultados relevantes, oficiais e competentes. É para isso que nós queremos trabalhar, é para isso que o SEO serve. Eu sei que muitos de vocês devem ter a ideia de que o SEO é colocar a keyword ou uma palavra-chave em sítios certos, também vamos falar um bocadinho sobre isso, mas é muito mais do que isso e portanto é importante percebermos como é que o Google funciona e de que forma é que ele escolhe os resultados e quem está nos primeiros lugares.
Muito importante, eu digo sempre isso aos meus alunos, nós podemos usar muitas plataformas, eu vou dar-vos aqui alguns exemplos, podemos ver diferentes plataformas, diferentes estudos, mas quando trabalhamos SEO, o mais importante é irmos ao Google, ok? Nada como ir ao Google porque é lá que nós percebemos efetivamente o que está a acontecer e o que está a acontecer na área em que nós queremos trabalhar. Por isso apresento-vos as SERP, Search Engine Results Page, portanto como é que elas funcionam, como é que são estruturadas, mudam muitas vezes, sabemos que o Google faz vários testes e tem trazido algumas novidades, também vamos falar sobre isso, mas a verdade é que há uma base comum. Temos os resultados pagos, que normalmente trabalhamos na parte de PPC e Google Ads, não vamos falar sobre isso hoje, não é o objetivo deste webinar, mas basicamente quando olhamos para uma SERP, vemos os resultados pagos e, regra geral, 10 resultados orgânicos. Não pagos. É para estes que nós vamos trabalhar, é este que nós queremos chegar e, portanto, vamos tentar perceber como é que conseguimos estar nestes resultados orgânicos, ok? Portanto, perceber a diferença entre os anúncios pagos no Google, que é uma estratégia válida, há todo um outro caminho a seguir. Nós vamos trabalhar para os resultados orgânicos, que sabemos também que quando não é publicidade e quando nós sabemos que não é publicidade, a tendência é para que corra melhor, não é? Portanto, se o Google nos refere, se o Google nos coloca nos primeiros lugares, então é porque nós efetivamente somos bons, respondemos à questão e, portanto, é lá que nós queremos estar. Tudo bem desse lado? Estão a acompanhar? Já percebi que há aí malta com alguns problemas técnicos, mas já percebi que há outra malta que também está a correr bem. Espero que estejam a conseguir acompanhar direitinho. Ok, boa, obrigada. Muito bem, depois temos também os resultados blended, as páginas, as SERP blended. O que é que isto quer dizer? Se vocês experimentarem, por exemplo, no vosso browser pesquisar por Lisboa, no Google, vocês vão encontrar uma página com um misto muito grande de resultados. Vão ter vídeos, vão ter mapas, vão ter restaurantes, imagens, ou seja, vamos ter notícias, vamos ter uma mistura muito grande de diferentes tipos de resultados. O que nós temos que fazer é, de cada vez que trabalhamos uma determinada área, um determinado setor, perceber para determinadas keywords como é que são as páginas e de que forma é que podemos trabalhar para surgirmos da melhor forma nos primeiros lugares. Muito importante, gestão de expectativas, é um processo demorado, é menos custoso, mesmo financeiramente, trabalharmos SEO, mas é um processo de longo prazo, ou seja, não podemos esperar resultados amanhã, ok? Regra geral, em nenhuma estratégia de marketing digital podemos esperar resultados amanhã, mas sabemos que tudo o que são campanhas pagas, em princípio, se bem feitas, se bem otimizadas, os resultados podem ser mais imediatos. Quando trabalhamos SEO, quando fazemos otimização do nosso site para os motores de busca, vai ser mais demorado, no entanto os resultados também são de mais longo prazo, ou seja, esforçamos-nos mais, demora mais um bocadinho, mas a verdade é que depois, eu costumo dizer que é difícil chegar a um primeiro lugar, mas depois também é difícil tirarem-me de lá, ok? Portanto, a partir do momento em que nós conseguimos bons resultados, é porque efetivamente respondemos, somos relevantes, somos bons e, portanto, também vai ser difícil que o Google nos tire de lá. Nós falamos sempre também, normalmente, numa expectativa de 6 meses, ok? A partir do momento em que começamos a otimizar o nosso site direitinho, temos frequência de publicação, temos frequência de criação de novas páginas e de novos conteúdos, e fazemos isto bem feito e com relevância, então a partir daí, normalmente no final de 6 meses começamos a ter resultados. Tudo isto depende muito do esforço que nós colocamos aqui, como é óbvio, mas porquê 6 meses? Como vocês devem imaginar, e vocês próprios já devem ter feito isso, eu já fiz, toda a gente já fez, já criou um site e nunca mais lá foi, ok? Ou 1, ou 2, ou 3, o que for. Cria um site, tem uma ideia, faz uma publicação espetacular, estou super entusiasmada, mas depois
passar 2 meses dá-me trabalho e, portanto, acabamos por não alimentar mais o nosso site e a nossa plataforma. Imaginem o que era se o Google começasse a posicionar muito bem todos estes sites que depois não têm continuidade. Para eles também é um risco, eles também têm os seus clientes, os seus utilizadores, e portanto eles querem perceber se há consistência, se há continuidade no processo e se podem confiar que, se nos colocarem nos primeiros lugares, nós vamos continuar o nosso esforço e vamos atualizar o nosso conteúdo e ter sempre conteúdo e informação pertinente. Portanto, se fizermos tudo direitinho, isto acaba por acontecer naturalmente. Também demora porque é muito importante definirmos estratégia em tudo nesta área, mas aqui particularmente. Temos que pensar muito bem onde queremos ir. Vamos ajustando a estratégia, como é óbvio, mas temos que definir onde é que queremos ir, que keywords queremos alcançar, já lá vamos. Fazer essa pesquisa, é um estudo que pode ser muito exaustivo, um estudo de keywords. Vamos pensar como vamos criar conteúdo único para as nossas páginas, precisamos de construir muito bem os nossos links, a autoridade do nosso site, fazer a otimização, e é um processo que deve estar, há uma parte inicial muito importante, estratégica, mas que não para, ok? Não podemos pensar que vamos fazer uma vez a otimização do nosso site e que depois podemos ficar descansados e fechar a porta, não. É um processo contínuo, até porque o Google está sempre a mudar o seu algoritmo, com certeza que já ouviram falar disso, e portanto temos que estar muito atentos às mudanças, sem stress, sem pânico, mas temos que estar atentos às mudanças e perceber o que é que vai acontecendo. Portanto, não é um trabalho de uma só vez, é para ser feito com calma e com ponderação. Muito importante, o Google é obcecado com relevância, ok? Se nós formos relevantes para uma determinada pesquisa, ele vai pensar colocar-nos nos primeiros lugares. Se não formos relevantes, não vale a pena tentarmos enganar o Google, porque se não formos relevantes, isso não vai acontecer, ok? Portanto, vamos pensar que vamos querer mesmo chegar ao nosso público-alvo, vamos querer responder ao nosso público-alvo e, portanto, vamos trabalhar muito. Não se esqueçam da palavra relevância, ok? No SEO é fundamental a palavra relevância. Portanto, vamos pensar nisso para adaptarmos a nossa estratégia e para pensarmos no nosso conteúdo. Acima de tudo, e é muito importante que nunca nos esqueçamos que vamos trabalhar para o Google, queremos estar no Google, queremos chegar lá, mas os nossos projetos só vão ser bem-sucedidos se nós pensarmos no nosso público-alvo primeiro, ok? Eu digo muitas vezes que todo o conteúdo que nós publicamos é feito para o público a pensar no Google, ok? Portanto, nós pensamos primeiro sempre no utilizador. Está aqui sempre na minha cabeça o Google e de que forma é que eu vou fazer com que o Google perceba que eu estou a trabalhar o melhor conteúdo para o meu público-alvo, ok? Mas não vamos escrever, não vamos pensar, não vamos injetar keywords só porque sim, portanto vamos trabalhar primeiro para as pessoas e só depois para o Google. Basicamente temos aqui uma grande vantagem face a outras áreas do marketing, do marketing digital em particular, porque quando nós fazemos uma pesquisa por termos de pesquisa, por keywords, estamos a conseguir perceber de que é que os nossos utilizadores estão à procura. E quando em marketing é valiosíssimo, não é? Quando nós conseguimos perceber de que é que efetivamente as pessoas estão à procura sem termos que fazer estudos de mercado, sem termos que imaginar, portanto está lá, nós conseguimos perceber através da pesquisa, conseguimos perceber o que é que as pessoas querem. Portanto, conseguimos basicamente um reach brutal, conseguimos medir o impacto do nosso esforço ao minuto, temos ferramentas que nos permitem, e acima de tudo conseguir visitas de muita qualidade para os nossos sites. Os motores de busca basicamente organizam e filtram a informação. O que nós temos que fazer é dizer: oh, estou aqui, sou melhor e tenho conteúdo de mais qualidade e tenho produto de mais qualidade e quero que tu me coloques nos primeiros lugares. Se pensarmos que hoje fazemos tudo no Google, portanto vamos procurar produtos, vamos procurar restaurantes. Hoje em dia não vamos muito procurar restaurantes, a não ser que seja takeaway, mas vamos marcar as nossas viagens, vamos procurar por notícias. Portanto,
se tudo começa aqui, é aqui que nós queremos estar também. Muito bem, deixem-me só avançar rapidamente. Muito bem, vamos passar então para as keywords. O que é uma keyword? Se conseguem ver o que está aqui no ecrã, alguém está a escrever o que é uma keyword. Vamos baralhar um bocadinho. Neste caso, o que é uma keyword? É uma keyword. Okay? A expressão o que é uma keyword é uma keyword. O que é que isto quer dizer? A partir do momento em que há pesquisa, em que uma determinada palavra ou expressão é colocada aqui neste campinho do Google, é pesquisada e é pesquisada por normalmente mais de 10 pessoas, passa a ser uma keyword, ok? Portanto, não é uma keyword uma expressão que eu acho que faz sentido para o meu negócio, ok? Não é uma keyword só porque eu quero que seja uma keyword e faz sentido para a minha área. Se ninguém a pesquisar, não é keyword. Portanto, temos que fazer um match entre os nossos interesses e aquilo que efetivamente é pesquisado. Eu tinha aqui um exercício, mas vamos avançar um bocadinho. Basicamente, quando nós vamos ver como é que nós conseguimos chegar lá, quando nós fazemos uma pesquisa de keywords, nós conseguimos perceber o que é e como é pesquisado, a frequência, ou seja, quantas pessoas pesquisam uma determinada keyword, qual é a relevância para os nossos objetivos comerciais, ou seja, eu posso ter uma keyword espetacular que encontrei cheia de pesquisas mensais, mas se eu não sou relevante, se eu nunca vou ter a resposta para aquela keyword, então é preferível eu não trabalhar. E depois também a concorrência, ou seja, há muitas plataformas que nos dizem, e o próprio Google nos diz quem está em primeiro lugar, portanto nós conseguimos logo aí ver quem é a nossa concorrência, à volta dessa mesma keyword. A tendência comum é usarmos e procurarmos keywords com muita frequência. Ou seja, aqui no exemplo, a palavra carro é uma keyword, tem milhares de pesquisas mensais em Portugal, mas faz sentido eu trabalhar a keyword carro? Como é que eu vou perceber? Primeiro, o que é que eu tenho para oferecer? São carros, ok, quero vender carros, mas quem pesquisa carro quer carros usados, carros novos? Como é que vamos saber? Vamos ao Google, ok? Se vocês forem ao Google pesquisar carro, o que vos vai aparecer essencialmente são sites de carros usados. Portanto, até percebemos que há uma tendência para carros usados quando alguém pesquisa só carro. Mas eu só tenho um carro para vender. Portanto, vai ser, eu tenho uma gama de carros para vender ou uma marca de carros para vender. Vai ser difícil eu conseguir ser relevante para toda a gente que pesquisa carro. Para além disso, vou ter uma competição, uma concorrência muito maior. E, portanto, o ideal é que eu me foque especificamente naquilo que eu quero trabalhar. Então, vamos ver o exemplo de carro usado Ford Focus azul, que é o carro que eu tenho para vender, efetivamente. A concorrência vai ser mais baixa, porque vamos ter muito pouca gente a trabalhar a keyword carro usado Ford Focus azul. No entanto, eu posso ser muito mais relevante para as 10 pessoas que pesquisam por esta keyword. Portanto, vamos esquecer o volume. O volume é importante e é muito importante para keywords muito relevantes para o nosso negócio, mas vamos pensar em começar pelo que nós chamamos as keywords long tail, as keywords da cauda longa, portanto que são muito específicas, normalmente são expressões maiores, porque são mais específicas, e portanto vamos começar a trabalhar keywords em que eu consigo chegar ao meu nicho de mercado com muito mais facilidade. Depois de o Google nos conhecer e de já perceber que nós somos relevantes nesta temática, então provavelmente ele vai puxar-nos para cima com mais facilidade. Uma questão muito importante quando nós fazemos a pesquisa de keywords, eu dou muito o exemplo de que, por exemplo, no Economista eu trabalhava também a categoria de carro, que é uma área que para mim não é assim tão interessante, e que se fosse a pensar em mim, a pensar em conteúdo para mim, eu não passaria de artigos como onde é que o gasóleo é mais barato ou como não ser enganada no mecânico, não é? Basicamente. Portanto, eu tenho que perceber que eu não estou a criar conteúdo para mim, eu não estou a pensar keywords que eu pesquisaria, eu tenho que pensar no meu público-alvo, como é que ele pesquisaria.
E, portanto, temos que nos colocar no lugar do outro, que é o que esta imagem quer demonstrar, e temos que tentar perceber como é que o outro pesquisaria. As plataformas que eu vos vou mostrar ajudam, mas não fazem milagres, ok? Portanto, vamos falar com pessoas, vamos ler fóruns, vamos tentar perceber de que forma é que as pessoas procuram pela informação que nós temos para dar, pelos produtos que nós temos para vender, e portanto vamos pensar de que forma é que vamos pesquisar keywords que façam sentido para o nosso público-alvo e não necessariamente para nós, que é um erro que muitos negócios cometem, é pensarem nos seus termos próprios e na especificidade das suas questões. Vamos também analisar a concorrência, que já está cá há mais tempo, provavelmente, e que já faz alguma coisa, mas muitas vezes, e na maior parte dos casos, ainda há muito mais para fazer. Vamos tentar procurar o máximo número de keywords que nós conseguimos dentro daquilo que temos para oferecer, pensar no ponto de vista do nosso utilizador, depois vamos começar a trabalhar aquelas que nos parecem mais relevantes, com menos concorrência numa primeira fase. Aqui há alguns exemplos de como nem sempre o termo mais correto, ou o termo técnico, é aquele que é melhor keyword. Aqui tenho, por exemplo, imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, que é a expressão correta para denominar o IRS. Tem zero volume de pesquisa mensal. Modelo 3, que é o nome do formulário que nós preenchemos quando preenchemos o IRS. Tem 590 pesquisas mensais média. IRS, 90.500. Se eu estiver a começar um site dedicado às finanças, por exemplo, eu se calhar posso começar por trabalhar a keyword modelo 3 ou algo semelhante. Porquê? Porque tem pesquisa, há pessoas que pesquisam, querem perceber como é que se preenche o modelo 3, depois podemos ver a long tail de modelo 3, mas eu tenho volume de pesquisa, e tenho muito menos concorrência, provavelmente. Ok? Depois, mais tarde, eu vou tentar chegar ao IRS e a outras long tail relacionadas com o IRS, como preencher o IRS, etc., por aí fora. Aqui, recrutamento e seleção, recrutamento, ofertas de emprego, empregos. Empregos, a palavra mais simples, não é? É a que tem mais volume de pesquisa, normalmente é mais pela simplicidade, mas depende muito das áreas e dos casos. Eu já vou mostrar, Hugo, as plataformas. Depois, temos aqui um exemplo que eu gosto muito também para as companhias aéreas. Temos as baixas tarifas, não é? Que é o termo nas companhias aéreas, voos baratos é calão, não é? Portanto, mas a verdade é que baixas tarifas não têm volume de pesquisa e voos baratos têm um grande volume de pesquisa. Portanto, tentarmos adaptar. Claro que se eu tenho uma empresa muito formal, eu tenho que ter muito cuidado com isto, e não vamos usar expressões à toa, mas pensar que não é necessariamente os termos mais corretos aqueles que são utilizados pelo comum dos mortais para fazer a sua pesquisa, e portanto temos sempre que pensar nisso quando fazemos a pesquisa de keywords. Portanto, vamos pensar como utilizadores, vamos agrupar em temas, vamos pensar na especificidade e no contexto, isto é muito importante. Portanto, eu não vou trabalhar temas que não fazem sentido dentro do meu contexto, e vamos usar o Keyword Planner, que é uma das ferramentas que eu mais uso para fazer pesquisa de keywords, que é a ferramenta do próprio Google. Está inserida dentro do Google Ads, que é a ferramenta de anúncios do Google, mas que é gratuita, podemos utilizá-la a qualquer momento, já vos vou mostrar em loco, e basicamente podemos e devemos usar o Keyword Planner para nos ajudar a ter outras ideias de keywords, para nos dar long tails de keywords e para nos dar o tal volume de pesquisa, ok? Portanto, vamos pensar sempre, eu sou grande defensora das keywords long tail, vamos pensar sempre de que forma é que eu consigo encontrar keywords mais específicas, mais descritivas, mais relevantes, vão ter menos volume de pesquisa, mas se eu trabalhar várias, elas em conjunto têm mais potencial. Eu prefiro ter 10 pessoas que chegam à minha página, mas que são pessoas muito interessadas e muito focadas, e do que
trabalhar uma keyword como carro, em que metade das pessoas vão entrar e sair do meu site porque não era aquilo que queriam, e todas essas questões têm impacto nos nossos resultados no Google. Ana Gomes pergunta o que é que eu quero dizer com agrupar em temas. Tem a ver com esta questão da especificidade e do contexto, ou seja, é muito importante na estratégia, quando definimos a estratégia, começarmos por um tema, depois outro, e irmos agrupando os nossos temas, para que em conjunto o que nós trabalhamos faça sentido, ok? Se nós conseguirmos e tivermos capacidade para de repente trabalharmos 100 páginas por mês, espetacular, e aí vamos trabalhar o mais possível. Senão vamos começar tema a tema para que o Google nos comece a identificar em diferentes áreas e em áreas muito específicas que nós trabalhamos. Já vamos falar um bocadinho também sobre a estrutura e como é que ela é muito importante. Onde é que nós vamos buscar ideias para keywords? A primeira, mais simples de todas, com certeza que vocês já fizeram isto, que foi ir ao Google pesquisar, não é? E ele começa a dar-nos sugestões de keywords, certo? Ou seja, eu pesquiso hotel e ele dá-me logo algumas ideias. Basicamente, aqui eu tiro muitas ideias para keywords, ok? Depois eu continuo, porque eu afinal tenho um hotel em Lisboa, não é? Portanto, vamos ver que outras sugestões é que o Google me dá. Depois, o meu é barato, não é dos caros. E, portanto, hotel Lisboa barato, no centro, Oriente, aeroporto e por aí fora. Ok? Aqui temos algumas sugestões de keywords. No final, imaginem que eu pesquiso hotel em Lisboa barato. No final da SERP, o Google ainda nos dá mais sugestões. Tem lá uma listinha no fim. Estejam atentos a isso, agora se calhar vão estar um bocadinho mais. E no final tem mais uma lista de sugestões. Esta é a forma mais simples, acessível a todos e que é muito fácil de usar. Depois algumas ferramentas, vou dar assim várias seguidas, está bem? Que são úteis em diferentes áreas, não só aqui, mas também. E portanto, se quiserem tomar nota, agora é o momento. Então, basicamente, esta é uma das minhas preferidas para o marketing digital em geral, que é o SimilarWeb. Basicamente, nós podemos colocar aqui qualquer site do mundo que ele vai nos dizer uma média de visitas mensais, principais fontes de tráfego, sejam elas o Google, as redes sociais, quais são as principais redes sociais, e também nos dá algumas keywords que são trabalhadas pelos sites que são a nossa concorrência. Portanto, é uma boa forma de nós analisarmos a concorrência e não só fazermos benchmarking, portanto, vermos algumas empresas que não são necessariamente nossos concorrentes, mas que são inspiracionais, e podemos colocar aqui, ele dá-nos informação sobre todos os sites. Tem dificuldade em dar informação sobre sites mais pequeninos, sites com menos de 5.000 visitas, creio eu, mas a partir daí ele dá-nos informação muito próxima da realidade de muitos sites, de todos os sites que estão por aí. É muito útil para toda uma estratégia de marketing digital. Aqui também nos diz, também nos dá alguma informação. Tem uma versão gratuita e paga. Na versão gratuita nós temos acesso à maior parte da informação, ok? Portanto, experimentem. O SpyFu, como o próprio nome indica, é uma plataforma de espiar a concorrência. E basicamente colocamos aqui o site da nossa concorrência, lá está, da empresa que nos inspira, e ele também nos dá muitos dados sobre essa empresa, incluindo algumas keywords que levam tráfego para o site da nossa concorrência, e portanto logo aí nós começamos a ver. Não, Luís, todas elas são freemium, portanto tem sempre uma versão gratuita e uma versão paga, portanto conseguimos fazer o básico de uma forma gratuita. Eu trago aqui a maior parte delas, nós conseguimos fazer de forma gratuita. Há duas que são pagas, que eu acho que são as próximas, exatamente, que é o SEMrush e o Moz. Quando já estamos num outro nível, é importante que tenhamos uma ferramenta paga de SEO. Não é absolutamente necessário. Aliás, eu faço toda a minha pesquisa de keywords com ferramentas gratuitas. Uso muito agora o SEMrush em particular, porque trabalho no mercado brasileiro e, portanto, tenho mais dificuldade em conseguir perceber como é que é o Google no Brasil, não é? Portanto, estas ferramentas dizem e mostram o Google e os resultados de pesquisa no Brasil ou noutro país qualquer do mundo, e portanto tenho um bocadinho mais de dificuldade em fazer isso sem uma ferramenta paga, mas trabalhando
o mercado português, conseguimos perfeitamente, com duas ferramentas que eu vos vou dar mais à frente, conseguimos perfeitamente trabalhar sem termos acesso, sem precisarmos de pagar pela ferramenta. Mas são as duas melhores do mercado, a SEMrush e a Moz. No caso da Moz, aconselho também o blog, ok? Que é muito bom em termos de novidades no que diz respeito ao SEO, tem vídeos muito giros sobre o que se pode fazer e, portanto, faz todo o sentido. Depois, uso muito os alertas do Google para perceber o que é que está a acontecer no mercado, para saber quais são as novas tendências, portanto eu tenho alertas para tudo e mais alguma coisa, ou seja, chega-me ao e-mail tudo o que são as informações mais importantes sobre a área em que eu estou a trabalhar e é muito útil. O Google Trends também, para ver tendências. Aqui as keywords são muito específicas, são muito generalistas, desculpem, mas conseguimos ter ideias do que está. É mais para ter inspiração até do que propriamente para pesquisar keywords. O Answer the Public não nos dá métricas, mas dá-nos sugestões de keywords. Também é muito interessante. Tem uma versão freemium também, mas conseguimos fazer uma pesquisa 2 por dia, creio eu, e portanto conseguimos facilmente para uma determinada área encontrar uma árvore de keywords relacionadas com essa árvore. Respondendo aqui ao Luís, temos o Ubersuggest, que é o site de pesquisa de keywords do Neil Patel. É bom e já nos mostra um bocadinho do que acontece nos outros países. É gratuito até ver, acho que nem sei se ainda é, ou seja, era muito bom porque era muito aberto e muito gratuito, mas como em tudo, os senhores começaram a ter muitas visitas e portanto começam agora a querer fechar algumas áreas e a cobrar. De qualquer forma, eu nunca me limito só a uma ferramenta, só a uma plataforma, portanto eu vou, porque todos me dão ideias diferentes e portanto eu depois acabo por tentar perceber qual é que faz mais sentido, mas esta também aconselho, pesquisem, deem uma vista de olhos. Agora as minhas preferidas, o Keyword Tool, keywordtool.io e o Keyword Planner, que é a tal ferramenta do Google. Eu preparei aqui, coloquei aqui só as duas para vocês verem, conseguem ver tudo direitinho? Confirmem-me só aí, se está tudo bem. Sim, ok, boa. Então, basicamente aqui, dentro do Keyword Planner, dentro do Google Ads, eu tenho duas opções. Eu posso pesquisar por um site também, ele diz-me quais são as keywords que levam pessoas para esse site, ou então eu quero ideias de palavras-chave, então eu vou pesquisar, por exemplo, carro, ok? Posso pôr mais do que uma, mas vamos começar com carro, e ele basicamente vai-me dar várias ideias de keywords relacionadas com carro, ok? E aqui à frente a média de pesquisas mensais, certo? Eu posso depois ordenar aqui por média de pesquisas mensais. Portanto, eu vejo que o LX carros até tem mais do que só carros, não é? E depois por aqui fora, ok? Outra opção que eu uso muito, porque depois às vezes, e estas plataformas são muito úteis e dão muita informação, mas às vezes também complicam um bocadinho e tem aqui muitas keywords não relacionadas com aquilo que eu procurei, ok? Então, basicamente o que eu faço é, venho ao Keyword Tool e escrevo carro azul, por exemplo, pode ser só carro, mas só para vocês verem aqui uma questão diferente. Carro azul, porque é que estás a fazer o checking your browsers? Ok, pronto, foi rápido. E ele vai-me dar keywords long tail relacionadas com carro azul, ok? Não deu assim muitas, portanto vamos tirar aqui o azul. Não há muita gente a pesquisar carro azul. E agora sim ele dá-me muitas keywords relacionadas. Só que se repararem bem, esta parte aqui lateral em que eu teria todos os dados que me interessam também, porque podem ser sugestões muito interessantes, mas efetivamente podem não ser keywords, no sentido em que não têm volume de pesquisa, só que eu teria que pagar para fazer isso. Mas o que é que eu vou fazer? Aqui é um pequeno truque. Venho aqui copiar, vou copiar para o clipboard, volto ao Keyword Planner e aqui no segundo
quadradinho, obter volume de pesquisa e previsões, eu vou colar a lista que entretanto trouxe dali. Este segundo quadradinho o que me faz é, pega numa lista que eu enviei e atribui dados, não é? Aqueles dados que nós queremos saber. Não dá logo aqui, eu tenho que vir aqui a histórico de métricas. Vou mais uma vez ordenar pela média de pesquisas mensais e cá está. Tenho uma outra lista, uma outra informação para chegar lá, ok? Então, basicamente, Keyword Planner, eu posso vir aqui, descobrir novas palavras-chave, coloco a palavra-chave que eu quiser e ele dá-me novas ideias, dá-me volume de pesquisa, por aí fora. Ou então, já tenho uma lista de keywords que eu previamente preparei ou que fui buscar a outras plataformas e coloco aqui e ele dá-me já os dados relacionados com estas keywords que eu colocar aqui, ok? Há imensas plataformas gratuitas, pagas, são plataformas que nos ajudam muito a perceber como é que nós conseguimos chegar às keywords certas, quais são, qual é o volume de pesquisa, mais long tail, menos long tail. É um processo de pesquisa, de procura e, portanto, dá muito trabalho, aviso-vos já, mas também dá algum gozo quando encontramos keywords que são interessantes para o nosso negócio e, portanto, é experimentar, basicamente, e brincar e ver o que é que faz mais sentido. Espero que tenha ficado claro o que é que são keywords. Tem que ser relevantes para o nosso negócio, ou seja, eu não vou trabalhar a keyword Cristiano Ronaldo só porque é uma keyword muito pesquisada, apesar de termos alguns dados que podem fazer sentido. O Miquel está a perguntar se é normal a maioria das plataformas bloquear ou não dar dados, como é o caso da Prozis. A maior parte não faz isso, mas é possível, nós podemos ter esses bloqueios, é uma questão mais técnica, mas nós podemos ter esses bloqueios nos nossos sites, não permitir essa informação, mas sinceramente não me lembro de nenhum caso em que isso me tenha acontecido, portanto é raro, ok? Basicamente vamos observar então a relevância, o volume de pesquisa e a concorrência. Quanto menos concorrência eu tiver, especialmente numa fase inicial, vamos tentar trabalhar keywords em que a concorrência é mais baixa. Muito importante, organização, ok? Eu trabalho portais com conteúdo, publicamos cerca de 200 artigos por mês, ok? Aos quais temos que fazer atualização frequente. Lojas de e-commerce têm centenas de páginas diferentes. Vamos trabalhar numa lógica de uma keyword por página e, preferencialmente, e organizar muito bem, assim nos documentos chatinhos, mas que são muito importantes depois para a organização. Toda a estrutura do nosso site deve ser bem pensada e bem trabalhada e, portanto, é um processo gradual, é um processo que exige algumas horas de trabalho, mas que pode depois recompensar muito bem e atenção que é um processo que deve ser repetido com regularidade, ok? As keywords estão sempre a mudar, se pensarmos ao dia de hoje, e eu vejo isso todos os dias nos meus projetos, as keywords que eram pesquisadas há 3 semanas atrás são muito diferentes das keywords que estão a ser pesquisadas hoje em dia, ok? Portanto, claro que estamos numa situação limite, é completamente diferente, mas no dia a dia há muitas mudanças, há produtos novos que surgem, há tendências e, portanto, temos que ir acompanhando essa mudança com alguma regularidade. Vamos passar então para a otimização. A Ana Gomes está a perguntar e se eu só tenho um site onde faz sentido ter 5 ou 6 páginas. Basicamente, sim, aí vamos estruturar na mesma, até porque não sabemos, amanhã podes ter mais 2 ou 3. Por outro lado, para bons resultados em SEO, o ideal é que tenhas mais, é que tenhas conteúdo, é que tenhas um blog associado, que trabalhes mais keywords dentro do teu site, porque um só serviço pode ser desconstruído em diferentes páginas. Ou seja, não sei que tipo de serviço é,
Mas, sei lá, cartões de visita, por exemplo, lembrei-me agora, cartões de visita, eu posso ter várias keywords associadas a cartões de visitas, não é? E portanto pode fazer sentido. Nós normalmente, quando falamos em SEO, falamos muito em SEO de e-commerce, claro que sim, mas falamos muito de conteúdo e de páginas de conteúdo e de blogs, e por isso é que hoje em dia as empresas também trabalham muito conteúdo, precisamente para conseguirem mais facilmente chegar aqui, chegarem aos primeiros lugares. E cerca de 80% dos primeiros lugares do Google, neste momento, são conteúdo com mais de 2.000 palavras. Ou seja, quando não há uma procura por um produto especificamente, que aí funciona muito bem a página de produto, então é o conteúdo que tem que entrar e que deve entrar. Portanto, faz todo sentido. Deixa-me só ver aqui, o David perguntou, quando se fala em keywords, estas referem-se a palavras que devemos usar nos artigos que publicamos no site ou alguma área de definições no site. Já lá vamos, eu já vou explicar. E Luís, então vais alterando as tuas keywords no conteúdo? Não, eu a partir do momento em que trabalho uma página, uma keyword, é essa keyword que eu trabalho no conteúdo, ok? Até porque o Google vai reconhecer aquele meu URL, aquela minha página, para uma ou mais keywords e, portanto, para uma keyword, vamos pôr assim que é mais simples, o que ela pode fazer, o que o Google pode fazer é depois perceber que a mesma página pode ter relevância para outras keywords. Vou-vos dar um exemplo. Eu tenho uma keyword trabalhada no Alerta Trendy, que é prendas originais para homem, ok? E essa é a keyword que eu estou a trabalhar nesse artigo. O que o Google percebeu é que a determinada altura me podia colocar nos primeiros lugares para prendas para homem, ok? Eu não trabalhei especificamente essa keyword no conteúdo, mas no fundo trabalhei, porque eu estou a trabalhar prendas para homem. E portanto, colocou-me para prendas para homem, prendas homem, ideias de prendas para homem. Portanto, está tudo relacionado. Eu só trabalhei uma keyword, mas acabei por trabalhar várias quase sem querer. Não se pode dizer que é sem querer, porque nós pensamos sempre nisso, mas se trabalharmos bem uma, depois o resto acontece gradualmente, ok? Pronto, vamos avançar. Ainda tinha aqui muita coisa para falar e tenho pouco tempo, mas vamos ver. Eu, por mim, tenho tempo, não é? Se vocês estiverem por aí, está tudo bem. Estou em casa, não vou sair, portanto, está tudo bem. Bom, otimização. Basicamente, vamos começar pela parte de base, que é muito importante. Se estiverem a construir agora um site, por favor, pensem que o que vos vou dizer a partir de agora deve ser feito logo de raiz. Se já tiverem um site, pensem o que é que podem fazer para melhorar essa parte. Basicamente, o Google entra nos nossos sites, o que lê é código, é muito importante que tenham essa noção. O Google não vê o nosso site bonitinho como ele vai ler o código por trás do nosso site. Portanto, vamos ajudar a que esse código seja limpo e a que ele fique claramente a perceber aquilo que nós trabalhamos e que se consiga movimentar, que os robôs do Google se consigam movimentar pelo nosso site com facilidade. Esta é a base do SEO, ok? Não, as keywords são a área mais importante, eu sem saber quais são as minhas keywords não consigo fazer mais nada, mas é muito importante que o Google consiga navegar nos nossos sites e que consiga perceber o que lá está com facilidade. Portanto, vamos pensar na organização e na estrutura do nosso site. E por isso é que aquele Excel que eu vos mostrei antes é tão importante. Se o Google chegar ao meu site e encontrar isto que vocês estão a ver neste momento, o que é que ele vai pensar? Que os utilizadores também é isso que encontram, não é? E se o Google quer dar os melhores resultados do mundo aos seus utilizadores, quer que sejam os mais fáceis de identificar, sites com uma user experience espetacular, em que se encontre facilmente as respostas de que se está à procura, pensemos no Google como uma empresa que também quer o seu cliente satisfeito e, portanto, nós também temos que o ajudar a cumprir essa missão. Se o nosso site for isto que está aqui, o Google não vai olhar para nós, ok? Não vai olhar para nós duas vezes. Portanto, vamos ter sites limpos, claros, com uma estrutura bem pensada, agrupada por temas, em que para o Google seja fácil perceber há uma determinada categoria que é sobre carro, então eu vou posicionar em carro. Há uma área do site que é sobre pneus, então
vamos trabalhar nessa questão dos pneus. Graça, deixa-me só dizer que eu fico aqui mais uma hora se tu me trouxeres pregozinhos, está bem? Basicamente, estou a brincar, mas a Graça vai perceber. Basicamente, toda a gente deixou de ouvir, não? A Ana Gomes disse-me que deixou de ouvir. Tudo ok. Ok, pronto, se me estão a responder é porque estão a ouvir, ok. Pronto. Então, vamos pensar na estrutura do nosso site antes de qualquer outra coisa, ok? Deixa-me só ver se é daqui. Outra questão muito importante é a ligação entre as páginas do nosso site. A estrutura também é isto, ok? Vou-vos dar um exemplo muito claro para que percebam isto. Vocês vão à FNAC à procura de um livro sobre marketing digital, ok? Vocês sabem, dentro da FNAC, onde é que é a secção dos livros de marketing, está por ordem alfabética, tudo direitinho, certo? Agora imaginem que entravam na FNAC e os livros estavam todos misturados por todas as áreas e vocês tinham que encontrar o livro que vocês estão à procura no meio daquele caos, ok? O Google olha para os vossos sites dessa forma, ou seja, se a estrutura de base não fizer sentido, se for difícil perceber a ligação entre as páginas, a ligação entre categorias e páginas, ele percebe que para o utilizador também vai ser difícil. Também por isso, e para que o Google facilmente consiga encontrar novas páginas que nós vamos publicando no nosso site, seja um blog, seja e-commerce, seja o que for, é muito importante a questão dos links internos. O que é que isto quer dizer? Que vamos obrigatoriamente ter que fazer ligações entre as nossas páginas. Vocês com certeza que já devem ter visto em muitos sites, em particular de conteúdo, que há sempre muitos links para outros artigos, para outras partes do site, seja pelo meio do texto, seja no final do texto. Também há uma lógica de apoio ao utilizador para que ele continue a navegar nas nossas páginas, mas é muito importante também para que o Google consiga encontrar as nossas páginas. Estás a falhar, Ana? Não deves. Estou a brincar. Ainda podes voltar atrás, nós estamos a tempo. Basicamente, devemos fazer ligações entre páginas que se ajudem entre elas, ok? Portanto, vamos fazer os possíveis para termos esta ligação, para não termos páginas órfãs, como temos aqui neste exemplo, e para que todas se interliguem, ok? Desde que faça sentido, não coloquem à bruta, não é? Pronto, mas fazendo sentido, então vamos fazer essas ligações. E, portanto, é muito importante a questão dos links internos e fazer a ligação entre as páginas do nosso site. Sim, mesmo depois de o site estar criado, sim, é voltar aos artigos antigos. Aliás, nós fazemos muito isso. A partir do momento em que lançamos um artigo novo, por exemplo, nós vamos a artigos antigos, colocar um link que façam sentido e que estejam relacionados, ok? Colocar um link para este artigo novo, até porque desta forma o Google vai encontrar o novo muito mais depressa e vai potencialmente ranqueá-lo muito mais depressa. O que é que isto quer dizer? Eu tenho artigos que o Google tem em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, mas preferencialmente em primeiro, e que ele, por estarem em primeiro lugar, vai visitá-los com muito mais frequência. Vai perceber, continua bom, está tudo bem, posso deixá-lo estar lá no primeiro lugar. E basicamente, se ele vai com mais frequência a esse artigo, então eu tenho que aproveitar também o potencial desse artigo para promover novos links que eu vou criar, ok? Por vários motivos, façam links internos nas vossas páginas. 3 tipos de links que nós podemos falar quando temos um site: links internos, links externos e backlinks, ok? Os links internos são estes, portanto, são ligações entre as próprias páginas do meu site, são ainda mais relevantes quando temos um blog dentro do nosso site. Se temos mais tráfego para o blog do que para o site, então vamos colocar links depois para o nosso site dentro do nosso blog, para que as pessoas cheguem ao nosso objetivo final, ok? Os links externos são links que nós, da nossa página, enviamos para fora,
ok? Para páginas que não são a nossa. Também não vamos enviar para a concorrência, mas podemos enviar para sites de referência. Eu citei um estudo, eu vou colocar o link para esse estudo. Eu estou a falar do IRS, eu posso e devo colocar um link para o portal das finanças, ok? Especialmente então se forem sites com muita autoridade no tema, faz todo sentido e não temos que ter medo que as pessoas saiam ou não do nosso site. E depois temos os backlinks, que são links que outras páginas nos dão a nós e que são muito valiosos para o Google. É como se nos estivessem a atribuir pontos, ou seja, a partir do momento em que sites e sites bons e de referência nos dão links, nos atribuem reconhecimento e dizem, olha, visita este site, então o Google percebe que nós ganhamos relevância também por isso, ok? Deixa-me só ver, aqui tinha aqui duas questões, tudo o que estamos aqui a falar é também válido numa página do Facebook? Não, nada a ver, são outros 500, não é? Outras regras completamente diferentes. Aqui a Diana coloca uma questão um bocadinho mais técnica. Eu não queria entrar muito por aí, Diana, aliás, tirei dos meus slides a questão do follow no follow, porque já é um bocadinho mais à frente, esta é mesmo uma formação de base. De qualquer forma, as regras mudaram e neste momento, aliás, ia entrar agora em vigor em março, todas umas novas tags relacionadas com follow, no follow, para links de afiliação. Por defeito, regra geral, eu agora ponho tudo follow, ok? Só ponho no follow os links que são para lucro, ou seja, os links patrocinados, digamos assim, os links de afiliação, que é a nova regra. A malta não está a perceber nada, mas depois mais à frente vão investigar. Basicamente, nós podemos dizer ao Google, através do código, não sigas este link, que é o tal nofollow. Portanto, para links que são externos, muitas vezes fazíamos isso. Colocávamos o link, mas dizíamos ao Google, mas deixa lá, ignora, não é? E aí não estávamos a atribuir um backlink àquele site. Neste momento já não fazemos isso por defeito, até porque o Google começou a perceber que toda a gente fazia isso, portanto criou aqui novas regras. O que ele nos pede é, se for um link com o qual tu ganhas dinheiro, diz-me, ok? Não é um link pago, atenção, é um link, isso não é boa prática, é um link através do qual eu vou ter alguma rentabilidade, seja porque vou receber uma comissão de venda, etc. E aí é importante isso. Sim, claro, Daniela, isto depois pode ficar tudo disponível. O Guilherme pergunta, visto que o conteúdo de vídeo está cada vez mais na moda, qual a importância do YouTube na pesquisa do nosso site ou do nosso conteúdo através do Google? Há aqui uma questão muito importante que é o YouTube é do Google, portanto é sempre valorizado quando usamos, nós podemos também otimizar os nossos vídeos dentro do YouTube com keywords, mas é relevante a questão do YouTube também, quanto mais não seja porque são da mesma empresa. A Matilde pergunta quão importante é a atualização de artigos antigos. É cada vez mais importante. Eu diria que neste momento todos os artigos que nós publicamos, 60% a 70% são atualizações. Se nós não atualizarmos os artigos, vão perder posição, ok? Até porque a concorrência vai atualizar e, portanto, faz sentido, mas acima de tudo porque o conteúdo perde pertinência ao longo do tempo, portanto, temos mesmo que o atualizar e para o Google isso é muito importante. E o Ivan está a perguntar, o que é, Ivan? Espera aí que isto anda para cima e para trás, não consigo ver. Como é que deve ser colocada essa nota de afiliação ou de termos rentabilidade associada a um link? É com uma tag no código do link, ok? Eu não sei dizer agora de cor o código. Nós continuamos a usar o nofollow e usamos o rel nofollow, encontras isso na net com facilidade. Aliás, até há plugins do WordPress que nos colocam isso também na ferramenta de links. Mas agora o Google vai mudar as regras e deu-nos tags próprias precisamente para darmos essa identificação. E entrar em vigor agora em março, nós ainda não estamos a usar, mas a ideia é que passemos a usar. Para já é o nofollow e colocamos no código por trás do link, ok? Muito bem, vamos lá. Então, já percebemos a importância dos links, é uma das questões de base do SEO, trabalhamos muito bem os links internos, links externos e backlinks.
Deixa-me só pôr isto aqui, deixa-me só ver se isto está totalmente cá em baixo. Está, pronto. Muito importante, o Google não nos recomenda se não conseguir perceber o layout e a organização do site, não acreditar que a estrutura faça sentido e se encontrar páginas não encontradas. Isto é muito, muito importante. Há uma tendência, especialmente quando vocês agora saem deste webinar, eu tenho as minhas páginas todas mal feitas, está tudo mal, vou apagar tudo e fazer de novo. Não façam isso, ok? Se vocês já estão indexados, ou seja, se já estão no index do Google, o que ele vai fazer é com frequência visitar os vossos sites e com frequência procurar por aqueles URLs que ele conhece. Se a vossa página tiver constantemente erros 404, a vossa credibilidade perante o Google vai ser muito afetada. Portanto, vamos tentar resolver isto de outra forma, vamos fazer redirects, vamos fazer o que for possível, apagar só em último caso. Ok? A não ser que vocês digam, olha, quero começar do zero, vou mexer em tudo e depois vamos começar isto outra vez e mais 6 meses até chegar lá. Tudo bem, acho ótimo. Mas se já tem algum posicionamento, já tem primeiros lugares, ou décimos, não interessa, mas se já tem posicionamento, então vamos com mais calma. Não há nada pior do que vocês terem erros nas vossas páginas, o Google não conseguir entrar no vosso site através de uma página que ele já tem indexada. O que vai acontecer é não vos vai recomendar porque não tem garantias de que isso não volta a acontecer. Portanto, muito cuidado com essas questões, ok? Muito importante, cada vez mais o Google está a tentar imitar o comportamento humano. Agora já usa a inteligência artificial também, já sabemos, e portanto o que o Google quer é que o seu utilizador tenha uma excelente experiência e, portanto, todos os algoritmos, tudo o que ele faz é no sentido, quase tudo, é no sentido, também é uma parte que é ganhar dinheiro, mas essa é outra questão, é no sentido de aproximar os resultados do interesse do utilizador. Portanto, se o nosso site for bom para o utilizador, vai ser bom para o Google, cada vez mais é assim. Ok? Cada vez mais, se formos relevantes, se formos bons, se tivermos conteúdo de qualidade, se tivermos produtos de qualidade, vamos ser relevantes para o Google também, porque somos relevantes para o utilizador. Então vamos agora àquilo que toda a gente está à espera, que é a questão da otimização. Ou seja, nós já temos as nossas keywords, temos o nosso site estruturado, já sabemos o que é que queremos fazer, então agora o que é que vamos fazer com esta informação e como é que vamos aplicar isto dentro do nosso site? Muito importante, volto a dizer, nós vamos observar agora aqui algumas questões técnicas, práticas, mas em último caso, e em caso de dúvida, o utilizador em primeiro lugar, ok? Isto são apenas alguns truques e algumas formas que nós temos de dizer ao Google, atenção, eu estou a trabalhar este tema aqui, ok? Presta atenção, basicamente é isso. E conseguimos fazê-lo de uma forma relativamente simples, tendo alguns cuidados, que é aquilo que vamos ver daqui para a frente, tá bem? Sem obsessão, é mais importante estarmos obcecados com a qualidade do que fazemos, com a estrutura, com facilidade de entrada, com o facto de não termos muitos códigos, muito código em excesso e código que possa prejudicar a nossa performance. Portanto, vamos observar tudo o que eu vou falar daqui para a frente com algum cuidado, ok? Temos diferentes tipos de conteúdos nos nossos sites, pode ser texto, imagens, vídeos, podcasts, jogos, etc. Vamos perceber como é que vamos otimizar uma página que pode ter texto, vídeo lá dentro, muita coisa. O exemplo que eu vos trago é um exemplo de conteúdo, lá está, em SEO é muito importante, para além de que é a minha experiência muito em concreto, mas acima de tudo, quando falamos em SEO, é muito difícil não falarmos de conteúdo, mesmo quando falamos de uma loja de e-commerce, ok? É importante que as páginas de produto tenham conteúdo, trabalhem keywords, trabalhem as imagens, trabalhem os URLs, portanto, tudo o que vamos falar daqui para a frente é com um exemplo de conteúdo, mas pode ser usado em qualquer área. Portanto, basicamente o que nós vamos fazer é criar uma página e otimizar essa página para uma keyword que, entretanto, descobrimos e percebemos que era espetacular para o nosso negócio dentro das nossas plataformas. Trago-vos aqui o exemplo do Eurodicas Turismo, cidades mais visitadas da Europa. A keyword é cidades mais visitadas da Europa. Primeiro passo e o mais importante de todos, o URL.
O URL é o link da página e basicamente, e vocês agora vão perceber isso aqui para a frente, há muita gente que utiliza muito mal os URLs, especialmente em e-commerce, que usa para colocar a referência do produto, por exemplo, que ao Google não diz nada, não é? O utilizador, de regra geral, não olha muito para o URL, aqui estamos a trabalhar para o Google claramente, mas imaginem que vocês pedem a um amigo vosso, olha, vai aí ao meu computador, entra na pasta em que eu tenho os meus fecheiros da coleção de 2014 e encontra umas botas, tá. Se a pasta tiver um número que só para vocês faz sentido, os produtos lá dentro tiverem referências que só para vocês fazem sentido, esse colega nunca vai conseguir encontrar o que vocês estão a pedir. E mesma coisa aqui. Portanto, vamos logo dizer aqui no URL o que é que nós estamos a trabalhar nesta página. E, portanto, a slug, que é aquele bocadinho para lá do domínio do nosso site, a slug de cada página deve ser só a nossa keyword. Ok? Não vamos tirar datas, por favor, até porque se nós vamos atualizar este conteúdo com frequência, não faz sentido ter lá a data, não é? Porque eu vou querer em 2020 fazer uma atualização no artigo 2019 e depois não me consigo livrar da data lá em cima. E mais uma vez, muito cuidado a mexer nos URLs, porque a partir do momento em que vocês mexem na slug, é criado um novo, ou seja, o Google vai entrar no antigo e não vai encontrar nada, vai ter um erro 404. Portanto, muito cuidado a mexer nos URLs. Se decidirem mexer, e se os que têm agora estão todos mal, então façam redirecionamentos. Se trabalharem com WordPress, há plugins muito simples de redirecionamento, é só ir lá e dizer esta antiga passa a ser esta e, portanto, é feito esse processo. Portanto, muito cuidado, se mexerem ali, tenham consciência de que aquele URL deixa de existir. Portanto, vocês têm uma publicação no Facebook que está a correr muito bem, quem clicar naquele link vai dar erro 404, a não ser que vocês façam um URL, um redirecionamento, desculpem. Portanto, muito cuidado com os URLs, mas devem ser, é a porta de entrada para o Google no vosso site, portanto, tem que estar logo à partida muito bem feito. Vamos usar hífens, não vamos usar caracteres especiais, nem cedilhas, nem acentos. Já sabemos o que é que acontece, ele depois cria ali os caracteres especiais que não há necessidade. Portanto, os hífens são os espaços para o Google, portanto, temos que ter espaços, se não é só uma palavra só, ele não vai perceber o que lá está. E sem caracteres especiais. Ana pergunta se eu não aconselho a melhorar URLs mais antigos. Sim, por favor, claro que sim, com o cuidado de fazer redirecionamentos, ok? Pensando que o que vai acontecer é que o Google, os outros se não tiver um redirecionamento, vai dar um erro. Eu disse há bocadinho que se for no WordPress, temos que fazer há muitos plugins que te fazem isso com muita facilidade. Se for numa plataforma criada por especialistas, tens que perguntar aos especialistas como é que é. Sim, o WordPress é muito simples. Pesquisam por redirect nos plugins e provavelmente o primeiro e o segundo que aparece vai ser muito bom, pois é muito simples de usar. Okay? Depois, aqui entramos no código, não é? Basicamente, depois já temos os nossos URLs direitinhos, temos que dizer ao Google o que é que estamos a falar. No próprio código, antes ainda das pessoas conseguirem ver aquilo que nós estamos a fazer. Começamos pelo Meta Title Tag. Basicamente, é o título... desculpa, tenho aqui... Exatamente, é o título que aparece no browser em cima, como está aqui no exemplo. Mas também é o título que aparece no Google. Ou seja, quando nós vamos às SERPs, o meta title, o título que aparece lá, é aquele que eu designo aqui no código, ok? Se eu não disser nada, o Google vai escolher o que vai colocar lá. E isso às vezes pode ser perigoso, ok? Dependendo da plataforma que usarmos, pode ser perigoso. Portanto, nós vamos logo no código dizer ao Google qual é o nosso título e que título é que nós queremos que apareça no Google. Da mesma forma, a descrição, ok? Temos aqui a descrição, exatamente a mesma coisa. Como nós não somos especialistas em código, nem queremos ser, eu aconselho sempre uma formaçãozinha de base em HTML, mas 2 vídeos no YouTube e é suficiente, ok?
Não somos nem queremos ser especialistas em HTML, mas temos que perceber como é que o HTML funciona e a sua estrutura. Mas como não somos, felizmente, e no WordPress temos também o Yoast, que é o plugin que devem ter no vosso... há vários, pronto, o Yoast é o mais utilizado. O plugin de SEO que devemos ter associados ao nosso website e que nos diz se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal e que nos ajuda precisamente neste campo. Eu posso ir ao Yoast em cada página e dizer este é o meu título SEO e aqui a minha descrição, portanto tudo o que eu quero que apareça no Google é aqui que eu defino e já não preciso ir ao código, ok? O título não deve ter mais de 70 caracteres, senão o que é que vai acontecer? Vai ser cortado, não é? Portanto, chega aqui, imaginem que era muito superior, chegava aqui conheça e reticências e acabou. Portanto, não queremos isso. O ideal é até 50, porque títulos muito longos também não faz muito sentido e é, claro, um incentivo ao clique, portanto deve ser usado também nesse sentido. A descrição, que no Google é chamada de snippet, portanto aquele bocadinho de texto que temos logo a seguir, é muito importante, é decisivo para o CTR de uma publicação, portanto nós muitas vezes clicamos porque o que está naquele texto nos diz que lá dentro vai estar aquilo que nós estamos à procura, portanto muito cuidado com esta questão. Muito importante em relação ao título e à meta description, idealmente os dois devem ter a keyword, ok? Basicamente não deve ter mais de 156 caracteres, portanto, porque senão mais uma vez vai ser cortado, e mais uma vez também conseguimos no Yoast colocar. A Rita pergunta se vale a pena investir na versão paga do Yoast. Não, nós temos, mas conseguimos viver muitos anos sem a versão paga. Ajuda na linkagem interna, ok? E quando falamos em muito conteúdo como nós temos 2000 artigos por site, e aí quem nos ajuda a fazer a linkagem interna é ótimo, ele dá-nos sugestões de artigos que podem ser linkados em cada página. Isso faz sentido. Agora, não vivemos muito bem sem a versão paga, ok? Tudo o resto é suficiente para aquilo que nós queremos fazer. Aqui há alguns exemplos de meta descriptions más, que é que no fundo não foram definidas, ok? Aqui nem o meta title neste caso, nem a meta description, portanto, basicamente reparação iPhone, alguém pesquisou reparação iPhone e é isto que aparece. Somos uma web design VIP, agência de web design e marketing digital, neste caso não interessa muito, não é? Outro mau exemplo, no portal das finanças, que também não precisa muito fazer a otimização da SEO, mas basicamente que o portal das finanças, o que acontece aqui, é um bom exemplo por isso, é que o Google, como não tem indicação da meta description, vai ao site e tira o primeiro texto que encontra e coloca aqui. Que neste caso você está aqui, início, portanto são os breadcrumbs que ele encontrou logo no início e que colocou aqui. Portanto, idealmente, e para reforçar a nossa estratégia, para reforçar que estamos a trabalhar uma determinada keyword e para incentivar ao clique, vamos então preencher muito bem o nosso título e a nossa meta description. Portanto, URL, título, descrição, já temos a keyword aqui 3 vezes, ok? Em 3 sítios diferentes e neste momento ainda não chegamos àquilo que o leitor efetivamente quer ler e vai encontrar. Headings, alguém há um bocadinho estava a perguntar aí dos headings, também não respondi porque sabia que ia chegar aqui. Mais uma vez um bocadinho da HTML, a estrutura da HTML segue a regra dos headings de 1 a 6. Olá Beatriz, não sei, eu tenho mais 15 minutos, talvez depois mais algumas perguntas. Basicamente, os headings estruturam a nossa informação por ordem de importância. O heading 1, podem depois estudar um bocadinho mais sobre isto, é um bocadinho mais complexo, mas o heading 1 é por defeito o título do artigo. No WordPress, o campo que vocês preenchem para colocação do título já está por defeito assumido como heading 1 e é tão importante que só deve existir um por página.
é o título oficial do nosso artigo, é diferente do meta title, porque o meta title é o que está no código, portanto não aparece ao leitor a não ser no Google, ok? Pode ser o mesmo, muitas vezes usamos o mesmo título, mas temos que o preencher 2 vezes, portanto no meta title e no heading 1. A partir daí, e este também deve ter a keyword. A partir daí, por ordem de importância, vamos colocando headings, que são subtítulos, ao longo do nosso conteúdo. Muito importante é respeitar a hierarquia. Ou seja, se eu tenho um heading 1 como título, então a partir daí eu vou ter um heading 2, ok? Depois eu posso ter heading 2 outra vez, sem problema nenhum. Mas se eu quiser um subtítulo mais pequeno, então a partir daí eu vou usar o heading 3. Depois posso voltar a 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, ok? Mas nunca vamos saltar sem que antes desse tenhamos usado o anterior. O Hugo está a dar um exemplo que muita gente faz isso, ou seja, o estilo do meu site, o H1 é feio. Então eu vou usar o H4, certo, Hugo? Porque é mais pequenino e tal, é mais bonito. Só que em termos de SEO, a relevância daquilo que tu queres dizer com o heading 1 passa para o nível 4, não é? Ou seja, o que para ti é muito importante, estás a dizer que afinal não é de nível 1, é de nível 4. É só essa a questão. Não te vou dizer que não vais conseguir primeiros lugares por causa disso, mas vai ser um bocadinho mais difícil, porque estás a dizer que é menos relevante, ok? Para além disso, não estás a respeitar a hierarquia, vais confundir tudo, porque a seguir depois se calhar já vais ter headings 2 e headings 3, ok? Portanto, idealmente, e tudo o que eu vos estou a dizer é idealmente, claro que depois cada um faz como entende, mas idealmente, então vamos usar o heading 1. Podemos fazer é mexer no código CSS do nosso site e alterar o tamanho do heading 1, ok? Mas aí já é uma questão um bocadinho mais técnica, mas podem pesquisar nesse sentido. Portanto, o heading 1 é o título, lá está, e depois, a partir daí, usarmos os headings à vontade. Importante, um dos headings 2 seguintes também deve ter a keyword, ok? Para demonstrar, ou palavras relacionadas ou sinónimos da keyword, para demonstrar que efetivamente estamos a trabalhar aquele tema. Se fizermos um conteúdo bem feito, isso vai acontecer por natureza, portanto, nem temos que nos preocupar muito. Conteúdo, leitor primeiro, nunca se esqueçam, bem escrito, envolvente, com as respostas certas. Não há uma fórmula secreta para uma página certa. Nós falamos muito de densidade de keywords, ou seja, quanto maior for o texto, mais vezes pode aparecer a keyword. Nem é deve, é pode, ok? Não vamos fazer keyword stuffing, ou seja, injetar a keyword, o Google rejeita isso à partida, podemos ser penalizados por isso. Mas basicamente vamos pensar que se eu tenho um artigo de 1000 palavras, eu posso pensar que posso ter a keyword cerca de 10 vezes. Posso ter, não quer dizer que tenha que ter, e aí já estou a responder à Ana Gomes, não é? Não estou a dizer que tenho que ter, estou a dizer que posso ter, não vou ser penalizada por isso. Mas com peso e medida. E atenção, aqui diz uma vez a cada 100 palavras, não é de 100 em 100, ok? Ou seja, não tem que ir de 100 em 100 palavras ver se a keyword lá está. É uma questão de densidade. Também não ponham todas nos primeiros parágrafos, não é? Vamos criar aqui um equilíbrio. Basicamente, a keyword deve ser a expressão que aparece mais vezes repetida no vosso texto. Se isso acontecer, o Google vai perceber, pronto, é disto que eles estão a trabalhar, ok? Felizmente, a tendência dos novos algoritmos é que esta densidade seja cada vez menos relevante, ok? O Google está cada vez mais esperto e nós sabemos. Portanto, se o conteúdo estiver bem feito e a trabalhar para aquela keyword, nós já não temos que repetir a expressão, porque ele vai perceber que nós estamos a trabalhar conteúdo para aquela expressão, ok? Portanto, vamos fazer conteúdo de qualidade, vamos fazer o melhor possível, porque se fizermos conteúdo de qualidade, vamos trabalhar sinónimos, palavras relacionadas, tudo vai fazer sentido e, portanto, já não precisamos de injetar a keyword, ok? O mais importante é a relevância, pensem sempre nisso, se a relevância estiver lá, então o resto vai acontecer por acréscimo.
Claro que se usarmos direitinho as URLs, os headings e tal, tudo isto ajuda. Eu já passei para o primeiro lugar, nós às vezes andamos ali em disputa, primeiro, segundo lugar, com algum concorrente. Eu já passei para o primeiro lugar só porque num título passei a keyword para o início do título. Ok? Coisas tão simples quanto isto. Porque acrescentei mais um heading. Às vezes pequenas alterações que nós fazemos que não, no início podem não ser o mais relevante para passarmos para os primeiros lugares, mas que depois podem fazer a diferença quando estamos a lidar com concorrência. Espera-se é que isto seja cada vez menos relevante aqui para a frente e que efetivamente a qualidade do conteúdo, é para isso que o Google está a trabalhar, que a qualidade do conteúdo seja cada vez mais preponderante. Costumamos também pôr a keyword a bold só, única e exclusivamente no primeiro parágrafo, estamos a dizer atenção, estamos aqui, e a formatação é importante. Aqui, os resultados do Yoast, um exemplo, ou seja, eu faço uma página, ponho tudo direitinho, o Yoast no fim diz-me se eu estou no bom caminho ou não, diz-me o que é que eu posso melhorar e, portanto, é uma boa ferramenta que vocês podem usar para perceber se estão a fazer tudo direitinho ou não. Ele até incentiva os links de saída, lá está, os links externos, e portanto diz-vos se vocês têm links internos, links externos, a densidade de keyword, se tem a meta description, tudo direitinho. Portanto, é uma ferramenta que pode ser muito útil nesse sentido. Imagens. Se o Google não vê o nosso site, só ver código, quando passa aqui ele não vê esta imagem, ok? Portanto, basicamente o que eu tenho que fazer é dizer-lhe no código o que está nesta imagem. Podemos e devemos também usar a keyword, especialmente se for uma imagem principal, porque é isso que vamos falar ao longo do texto. Depois, pelo meio, podemos usar palavras relacionadas. Aqui neste caso é uma cidade, podemos pôr o nome da cidade, que ele vai perceber que há relação. Se eu estou a falar de cidades, o meu artigo é sobre cidades, então faz sentido que eu tenha nomes de cidades nas fotografias. Basicamente, eu vou aqui trabalhar o código, no WordPress lá está, não é preciso, podemos trabalhar sim, na Catedral de Milão, por exemplo. Podemos trabalhar, só não usem nomes ou lá está, expressões ou números ou coisas que não têm nada a ver com aquilo que estamos a trabalhar. Muito, muito importante, por favor, decorem isto. Vocês descarregam uma imagem de um banco de imagens, por exemplo, ou do vosso telefone e a imagem chama-se IMG0934, certo? Não vamos fazer o upload para os nossos sites com esse nome. O próprio nome do ficheiro já deve ser ou a keyword ou o nome, o alt que nós vamos atribuir à imagem. Isto é muito importante, porque se repararem aqui neste código, está lá o nome do cidades mais visitadas da Europa, milão.jpg. Portanto, é o nome do fecheiro. É mais um momento em que eu vou dar informação ao Google. Portanto, se eu colocar ali IMG09 não sei o quê, não vai dizer nada, ok? Depois, claro, também ajuda muito na questão de procurarmos a informação e procurarmos as nossas imagens. Mas o próprio nome do fecheiro no vosso computador, antes de fazerem o upload, já deve estar corretamente identificada. Mais uma vez, hífens, sem caracteres especiais, etc. E depois vamos trabalhar o alt das imagens, que é a tal informação extra que nós vamos dar ao Google, e é mais um momento em que nós temos, sem injetar a keyword no texto, de conseguirmos dar mais informação ao Google. Não, Ana, não tem que ser exatamente igual. Nós normalmente usamos, até porque é mais fácil, é copiar, colar, tirar os ífans e tal, e portanto acaba por ser mais rápido. Quando publicamos dezenas de artigos por dia, temos que encontrar formas de fazer com que isto seja mais rápido, mas não tem que ser, mas também não precisa de ser diferente, ok? É mais um espaço, mais um momento para nós darmos essa informação. O alt preenchemos também no momento em que colocamos a imagem, todos os campos que nós possamos preencher, descrição, texto, etc., devemos fazê-lo. Ou então, se não temos WordPress, vamos ao código, está aqui o exemplo, e é só ir lá colocar este alt com o nome que nós queremos. Links internos. A própria expressão do link tem que fazer sentido, nunca o clique aqui, ok? Para os links externos, está tudo bem, mas aos links internos, a expressão não tem que ser exatamente igual, mas a expressão tem que fazer sentido com aquilo que as pessoas vão encontrar do lado de lá, pelo leitor e pelo Google, porque este exemplo aqui, por exemplo, a palavra que está linkada, o anchor text, é casal.
vocês imaginariam que o texto que está por lá de casal é decoração de quartos de casal? Mais ainda quando estamos num texto de discussões entre o casal? Não, não é? Portanto, nem para o leitor nem para o Google isto faz sentido. Portanto, vamos tentar linkar. Não estou a dizer que o Anchor Test tinha que ser exatamente decoração de quartos de casal, nada disso, mas tem que ser relacionado e tem que se perceber o que é que vamos encontrar do lado lá, ok? Portanto, isto foi muito rápido, tentei acelerar o mais possível, mas basicamente há muito mais que se pode dizer sobre isto, como é óbvio, mas vocês já ficam aqui com uma ideia. Com esta informação já conseguem estruturarem direitinho links internos e se otimizarem os vossos URLs e otimizarem as vossas páginas para as vossas keywords, já conseguem começar num bom caminho de SEO e começarem a ter os vossos sites bem posicionados. Há muitas outras questões, claro que sim. Mas já temos aqui a base. Eu vou só passar aqui, porque esta questão é muito importante, talvez das mais importantes. Eu posso fazer tudo muito bem para trás, posso otimizar as melhores keywords do mundo, fazer tudo direitinho. Se o meu site demorar muito tempo a abrir, eu não vou ter resultados nenhuns. É uma das questões a que o Google está mais atento neste momento. É a questão da rapidez, ok? Portanto, vamos pensar que não vamos sobrecarregar os nossos sites, vamos ter muito cuidado com as imagens. O upload de imagens para os nossos sites deve ser na ordem dos kbytes, nunca dos megabytes, ok? Nem pensar, e mesmo kbytes muito pequeninos. Nós conseguimos hoje em dia ter imagens de muita qualidade, até porque, na maior parte dos casos, nós vemos os sites no telefone hoje em dia, portanto também não precisamos de imagens gigantescas e os nossos sites ficam sobrecarregados por isso. Vamos procurar templates do WordPress, os mais levezinhos. Não, abaixo de 100 de preferência. Eu tenho ali um limite que é os 200, ok? Eu quando é 200 já estou a esticar tudo, não é? Portanto, acima de tudo, olha, a Graça está a falar no compressor.io, sim. Depende muito da imagem de base, mas não, se fores aos meus sites, seja o Alerta, seja o Eurodicas, o que tu quiseres, tu vais ver imagens, ainda por cima em turismo, trabalhamos imagens que têm que ter muita qualidade, têm todas abaixo de 200, ok? Depois também temos compressores em plugins que comprimem as imagens. Se a imagem for com qualidade, se for bem trabalhada a forma como a colocamos no site, não há problema. Muito cuidado com isto. PageSpeed Insight é a ferramenta do Google, está aqui o link, PageSpeed Insight, para nós testarmos a velocidade dos nossos sites. Ele diz-nos logo se está a correr bem em mobile, em desktop e o que é que podemos fazer para melhorar, ok? É muito importante. Se o site demorar muito a abrir, tudo o resto não vai funcionar. Portanto, espero que percebam que o SEO não é uma coisa, nem duas, nem três, são 1000. São muitos fatores que nós temos que ter em consideração nos nossos sites. Muito importante, a ferramenta Search Console é uma ferramenta que o Google nos oferece e que nós podemos associar ao nosso site da mesma forma que associamos o Analytics. É só 100, Rita, só 100. O Search Console o que faz é... Não, estou a brincar, Rita. Claro que há sempre forma de... Eu tenho sites com 80, com 70, agora estou com um problema num deles que está muito abaixo em mobile, não consigo perceber porquê, ainda estamos a perceber. Mas pronto, basicamente é de termos esse cuidado, de irmos acompanhando e de percebermos que temos que... pôr o mínimo possível de peso nas nossas páginas. E muitas vezes o que pesa mais é o próprio tema do site. E, portanto, esqueçam lá os floreados, os carrosséis, etc. É o que for mais ágil e mais prático. Search Console é uma ferramenta muito importante na qual conseguimos acompanhar a nossa estratégia, perceber para que keywords é que estamos bem posicionados, a evolução das nossas keywords. É uma das minhas ferramentas preferidas, é gratuita e, portanto, conseguimos... perceber o que é que está a acontecer na nossa estratégia, ok? Se estão a trabalhar SEO, por favor, instalem o Search Console, que é muito importante. São umas últimas ferramentas que podem ser muito úteis para analisarem a performance de SEO do vosso site e da concorrência. O Rank
é gratuito, mas acho que também só conseguem 1 a 2 por dia ou por X em X tempo, portanto aproveitem bem, mas conseguem. Dá-vos uma análise muito detalhada ao nível das meta tags, dos alts, tudo que vocês e a vossa concorrência fazem e que o VAR vai igual. Portanto, se não conseguirem, não façam no outro. Eu gosto muito do Rank, mas os dois são muito bons. Nunca se esqueçam da parte da otimização off-page. Falamos aqui há muitas coisas que podemos fazer, mas falamos essencialmente da questão dos backlinks, ou seja, fazermos o melhor que nós conseguirmos para que outros nos citem. Vamos fazer parcerias, vamos inscrever em diretórios, vamos fazer o mais que conseguirmos para conseguirmos ter links de outros sites que são muito importantes. Sem isso é mais difícil. Não vamos fazer Black Hat. E para terminar, só aqui algumas tendências. Vamos falar muito nos próximos tempos dos features snippets. Todos vocês já viram que o Google agora tem os resultados com pergunta-resposta ou em que nos dá logo alguma informação. Ele quer dar o mais possível de resposta logo no momento. Nós queremos que a malta clique nos nossos sites, mas o Google quer dar logo a resposta ali, portanto é aqui uma luta, mas por outro lado também queremos estar nos primeiros lugares. De qualquer forma, vamos olhar com muita atenção para os featured snippets e de que forma é que os podemos trabalhar no nosso site. Se o vosso site não é HTTPS, esqueçam, ok? Isto é básico. Velocidade, também já falamos sobre isso. Tempo em página, ou seja, conta muito o tempo que a malta está dentro do nosso site. Portanto, se entram e saem não é porreiro e o Google não gosta, portanto cada vez analisa mais o tempo que as pessoas estão dentro do nosso site e se visitam outras páginas. Mais uma razão para os links internos serem também muito, muito importantes. Pensem em mobile primeiro, já sabemos. E outra questão muito, muito importante também, isto não é que eu gosto muito de olhar para as minhas fotografias, mas a questão da pesquisa de imagens, ok? Ou seja, nós hoje em dia já conseguimos no Google atirar para lá uma imagem e ele diz-nos, dá-nos outros resultados relacionados com essa imagem, ok? Pode ser muito útil, especialmente quando queremos usar imagens originais, quando queremos perceber se alguém foi até com as nossas imagens, não. É útil no sentido de perceber que isto é um caminho, ok? Que a malta vai cada vez mais fazer esta pesquisa e, portanto, temos que olhar para isto também. Portanto, vamos perceber que este é um processo contínuo, tudo isto que eu vos falei agora para estarmos sempre atentos, para estarmos sempre a mudar e para evoluirmos nesse sentido. Depois, só para terminar, e depois de tudo isto que vos falei, de keywords, de otimização, de estrutura, de tempo, etc. Eu fui a uma conferência no ano passado em Cleveland, a maior conferência de marketing de conteúdo do mundo, e esta foi uma das imagens que mais me marcou nessa conferência. Um dos oradores trabalha em Silicon Valley e todos os dias passa por carros destes, carros da Google, que andam sozinhos, não é? Portanto, têm condução autónoma. E o que ele faz, o divertimento dele é pôr-se à frente dos carros para ver se os carros param. É maluquinho, mas pronto, divertimentos de Silicon Valley são um bocadinho diferentes dos nossos. Mas onde ele queria chegar é muito importante. Se o Google tem carros que param quando nós estamos à frente, com certeza que já não se deixa enganar com tanta facilidade, ok? E com certeza que percebe o que nós estamos a fazer, quando estamos a fazer e como estamos a fazer. Portanto, se fizermos bem feito, com qualidade e com relevância, nós vamos conseguir chegar lá, ok? Tudo o resto são formas de lhe dizer: estamos aqui, funcionamos bem, temos o melhor site do mundo, rápido, ágil, fácil de perceber, damos as respostas e, portanto, estamos lá, ok? Ficam aqui com os meus contactos, o meu LinkedIn. Eu, entretanto, tenho aqui algumas perguntas para responder. Se quiserem, podem aproveitar para colocar mais algumas. De 0, acho que fiquei aqui no de 0 a 100. Ok, uma pergunta sobre o PageSpeed Insight. Ele não altera os apresentados resultados mediante a nossa conexão. Fiz essa experiência com um colega meu e dava-lhe um resultado diferente do meu para análise ao mesmo site.
há determinados momentos, está-me a acontecer isso também com a questão do mobile, do alerta trending, que eles estão em testes e, portanto, é normal, ou seja, a própria ferramenta deles está em testes. É normal que possa ocorrer alguma oscilação. Agora, eu já fiz muitas vezes a mesma pesquisa aqui em casa, no trabalho, em diferentes redes, em diferentes sítios, e o resultado é o mesmo. Portanto, em princípio, agora, todas estas plataformas, seja o Keyword Planner, o Search Console, têm uma margem de erro e temos que ter noção disso, ok? No e-commerce, visto que precisamos de imagens de boa qualidade e detalhe, muito importante, claro que sim, não é complicado imagens com apenas kbyte, a maioria está nos megabytes, mesmo quando comprimidas. Micael, sugiro-te que vais ver o Eródicas de Turismo, por exemplo, e vês as imagens que lá estão e percebes que têm muita qualidade e que são de capas, ok? Tudo depende. Claro que a imagem de base tem que ter muita qualidade até para aguentar essa compressão, não é? Mas com megabytes vais ter um site muito lento e vai ser muito difícil de trabalhar nesse sentido. Depois, obrigada Ana, o meu problema é mesmo o template, pois claro. Contam links do LinkedIn para o nosso site como backlinks. Os links das redes sociais, todos os links extra contam. Os links das redes sociais vão ter um peso um bocadinho inferior, ok? Mas contam sempre, são sempre backlinks, ok? O Google é um batuteiro. No e-commerce acho que é a mesma pergunta. É um descobrir as diferenças, este não percebi. Muito obrigada, obrigada eu. Obrigada. Obrigada. Eu acho que a Flag depois vai disponibilizar, está bem? De qualquer forma, fiquem com o meu e-mail. Se não tiverem, enviem-me o meu e-mail que eu depois envio a apresentação, está bem? Isto também está a ser gravado, portanto, depois a qualquer momento acho que podem pedir, não sei. Obrigada, obrigada eu. Beijinhos, Aida. Obrigada, Li. Obrigada. Sim, já disse da apresentação. Ana vai colocar uma questão. Ah não, parem aí, eu é que ainda não andei muito para baixo. Não sei se é uma questão demasiado específica, mas aqui vai. Já reparei no Google que em determinadas keywords minhas aparece-me no Google uma página de archive, mas eu não sei onde escondê-las no WordPress. É grave? Posso fazer? A página de arquivo. Tens que. Mas onde é que te aparece a página? No título da página ou na meta title? Não consigo perceber onde é que. Não é fixe que apareça, ah, mas tens formas que ela não apareça. Explica-me só onde é que ela aparece. JPEG Mini, dá aqui o João Correia como exemplo. Quantas imagens devemos colocar por artigo? Pergunta a Ana Granjo. Normalmente eu opto por colocar, se um artigo for muito longo, pelo menos duas imagens. Se um artigo for muito curto, basta uma imagem de destaque. Se for muito longo, uma imagem de destaque e depois duas imagens pelo meio, mas tudo depende também se temos tabelas, se temos bullets, ou seja, precisamos é de cortes visuais no texto para que o texto respire e, portanto, tem muito a ver com isso. Vídeos também, desde que seja embed do YouTube. O vídeo não vai estragar. Se for um embed, em princípio, não. Agora, também não vamos pôr 10, não é? É como tudo. Temos que ter algum cuidado. Mas ou seja, não vamos colocar um vídeo diretamente no site, vamos fazer um embed no YouTube ou noutra plataforma e depois é que vamos colocar o código lá. Ok. Analisar o histórico de métricas das keywords no Google Ads. Como devo analisar? Deves analisar pela pertinência, pela relevância e, acima de tudo, pelo número, pelo valor que aparece, não é? Portanto, se não tiver valor é porque não tem volume de pesquisa. Se tiver, então vamos lá. O que vamos é depois aprofundar e tentar chegar às long tails o mais específicas possível. Por isso é que eu uso o misto das duas plataformas, o Keyword Tool e o Keyword Planner, porque numa eu vou buscar ideias e na outra vou buscar keywords mais específicas e as keywords long tail. Boa quarentena, pois, que remédio, não é? Obrigada.
Podemos ter acesso ao webinar, acho que sim. Acho que já vi tudo. Se eu me esqueci de alguém, por favor, digam-me. Mas acho que já vi tudo. É numa questão. Dão-te um tema para desenvolver e fazer um artigo. Como começas o trabalho? Começas por procurar as keywords numa determinada plataforma. Sim, normalmente o que eu faço é pensar estratégia, ou seja, pensar que tipos de conteúdos é que eu vou querer publicar, quais são as tendências, o que é que as pessoas estão à procura. Depois, o que nós fazemos é passar essas keywords aos redatores e à malta que escreve os artigos. Mas sim, faço muita pesquisa de keywords em diferentes plataformas. Às vezes sei o tema e vou à procura da keyword específica que eu quero trabalhar. Outras vezes vou em branco, não é? Quero ajuda para ideias para novos temas e as plataformas ajudam-me a chegar lá. Tento que isso não aconteça muito, porque ajuda a termos pelo menos uma ideia do que queremos trabalhar. É sinal que a nossa estratégia também está bem pensada, mas às vezes acontece. Nem no Economist, então, em particular, acontecia muito. Podemos colocar galerias de imagens ao longo do texto ou é preferível uma de vez em vez de espaço? Depende. Não vamos impedir as galerias, não é? Mas sabemos que também podem ter aqui um peso extra. Mas se for imprescindível para o conteúdo, se for muito importante e muito relevante, sim. Eu quando faço, por exemplo, listas de produtos, eu opto por, até porque aí posso usar muito a importância dos headings, numa galeria já é um bocadinho mais difícil, portanto eu faço uma lista mesmo, heading, descrição, imagem, heading, descrição, imagem, ok? Mas não vamos proibir as galerias, não é? Às vezes tem que ser. Muito obrigada a todos, foi ótimo, também gostei muito de estar aqui, espero que tenha sido útil. Qualquer questão, ficam aqui com os meus contactos, do que precisarem, digam e vamos falando, está bem? Deixa só ver. Beijinho, Ivan. Eu há aqui nomes que eu conheço que são nomes diferentes, a Graça. Mas vamos lá ver. Sim, eu tentei não aprofundar muito, mas também não ficar muito pela rama, não é? Porque se vocês perdem 1 hora, neste caso quase 2, das vossas vidas, também é para ser útil, não é? Para que seja algo em concreto que possam utilizar, ainda que não dê para aprofundar muito. Normalmente há uma introdução um bocadinho mais aprofundada sobre o que é o SEO e o que é que o Google faz e que é muito importante. Mas também agora sigam os vossos caminhos e vamos lá aprofundar estas questões, não é? Beijinho, Rita, beijinho, Ana, obrigada pelas questões, Ana, foram importantes aqui para a dinâmica também. Poderemos ter um igual a estes, mas para SEM, talvez, vamos ver, peçam-me à flag, nunca se sabe. Obrigada, Cláudia. Pronto, beijinhos a todos, muito obrigada. Boa quarentena, fiquem em casa, também não vou passear para a rua. Fiquem a otimizar os vossos sites, olha, é uma boa altura para pôr as ideias em prática e vamos lá. Obrigada.